Então, bom dia a todos. Meu nome é José Guilherme, eu sou residente de cirurgia geral aqui do Hospital do Trabalhador. Queria agradecer o convite por estar apresentando essa aula, um tema de extrema relevância para a gente aqui no hospital, né? Então, a gente vai falar sobre estratégia de controle de danos. Então, um breve histórico de onde que vem o termo damage control, né? Esse termo ele vem lá da Marinha Americana, né? Surgiu lá na Segunda Guerra Mundial, né? Eram medidas emergenciais que a tripulação fazia para que evitar que a embarcação afundasse. Então, faziam essas medidas para levar para o porto mais próximo para fazer os reparos definitivos do barco, né? Na medicina foi a primeira vez citado na década de 90, o termo damage control, mas já haviam relatos desde a década de 70 de algumas cirurgias de controle de danos. Né? Lucas e Ledger, dois cirurgiões americanos, eles relataram uma série de casos de pacientes que tiveram um trauma abdominal e foram submetidos a uma laparotomia abreviada e foi feito o tamponamento hepático e esses pacientes evoluíram bem. Daí esse termo foi extrapolado para outras lesões, como lesões torácicas, cervicais, com o decorrer do tempo. Então, o que vem a ser a cirurgia de controle de danos, né? São condutas cirúrgicas sistematizadas, né, cujo objetivo é interromper o sangramento e que determina a cascata de eventos, né, que vão levar o paciente à morte, e a contaminação, e também evitar o extravasamento de conteúdo de alças intestinais, né, evitando a contaminação da cavidade abdominal. E quem são os pacientes que devem ser submetidos a uma estratégia de controle de danos, né? São pacientes que são gravemente feridos e que não toleram longas operações, né? Existem alguns gatilhos que vão determinar se o paciente deve ou não ser submetido a uma cirurgia de controle de danos. Por exemplo, pacientes com uma hipotermia, uma temperatura central abaixo de 35, uma acidose metabólica com pH abaixo de 7,2 ou base excess menor que 15. Então, aqui são imagens de uma cirurgia de controle de danos. Por exemplo, pode ser feita a amarradura do intestino com fitas cardíacas para minimizar a contaminação da cavidade abdominal. Pode ser feito bypass, né, mas não fazer o reparo definitivo das lesões, né, evitar o sangramento, fazer ligaduras. E que não deve ser feito, por exemplo, anastomoses primárias, né, que prolongam o tempo cirúrgico. Então, essa é a cirurgia de controle de danos, só que existe um termo mais amplo, que é o Damage Control Resuscitation, ou ressuscitação por controle de danos, ou estratégia para o controle de danos. É um conceito mais abrangente, que inclui, entre elas, a cirurgia de controle de danos. Quais são os outros conceitos, além da cirurgia de controle de danos? Fazer o início precoce de hemocomponentes, né, que é chamada ressuscitação hemostática, que vai fazer numa proporção de 1 concentrado de massa para a mesma proporção de plasma e plaquetas, fazer uma administração reduzida de cristalóides, hipotensão permissiva em pacientes selecionados, e fazer o controle hemorrágico imediato. Pode ser pela cirurgia de controle de danos ou através de angiografias. Então, é uma intervenção estruturada imóvel, que começa lá do pré-hospitalar e vai percorrer o paciente na sala de emergência, no centro cirúrgico, na terapia intensiva, sucessivamente. Então, como é que começa a estratégia de controle de danos, né? O paciente vai sofrer um trauma, o que a gente espera do pré-hospitalar, né? A estratégia chamada Scoop and Run, né? Que tem que levar o paciente o mais rápido possível, né, para o centro de trauma. Existem dois tipos de abordagem pré-hospitalar nos pacientes vítimas de trauma, né? O Scoop and Run, que é colher e correr, e o Stay and Play, né? O Scoop and Run é mais realizado nos Estados Unidos, que tem a figura do paramédico, né? E no Stay and Play, nos países da Europa, é que o médico vai até a cena e realiza uma série de abordagens, né? Eu trouxe, por exemplo, aqui o atendimento do Ayrton Senna, em Imola, na Itália, quando ele faleceu, né? Que é uma abordagem Stay and Play, que fizeram até uma traqueostomia de emergência lá na pista, né? Do pré-hospitalar, o que a gente tem que fazer? Minimizar a administração de cristalóide, né? Prevenir a hipotermia do paciente, são estratégias também bastante importantes. E deve ser levado em 20 minutos para a sala de emergência. Na sala de emergência, vai começar a estratégia de hipotensão permissiva, né? Iniciar o protocolo de transfusão maciça se o paciente preencher critérios,
minimizar a administração de cristalóide também e iniciar o ácido tranexâmico, que é um agente antifibrinolítico, né? Isso se não for iniciado lá no pré-hospitalar. O paciente ele tem que ficar no máximo 30 minutos ali na sala de emergência e se ele precisar fazer um procedimento cirúrgico, ele vai ser realizado uma cirurgia de controle de danos, né? Que tem que durar no máximo ali 90 minutos. Um anestesista tem que se atentar também a permitir a hipotensão permissiva no intraoperatório, continuar o protocolo de transfusão maciça, né? Administrar crioprecipitados se necessário, né? E controlar o sangramento, o cirurgião tem que controlar o sangramento e a contaminação. Esse paciente ele vai para a unidade de terapia intensiva. Quais são as metas do intensivista, né? Reverter a tríade letal, que é a hipotermia, a coagulopatia e a acidose. E depois esse paciente vai ser estabilizado, vai revertido a tríade letal, ele vai estar apto a fazer o reparo definitivo das lesões, que podem variar de 2 até 1 semana. É sempre preferível que não se estenda muito o tempo de reparo das lesões, porque, por exemplo, um intestino amarrado com fita cardíaca pode fazer uma oclusão em alça fechada, pode piorar distúrbio hidroeletrolítico e assim por diante. Então, é assim que o paciente chega na unidade de terapia intensiva, né? Normalmente com uma peritoneostomia vaca, uma bolsa de Bogotá. E quais são os desafios do intensivista, né? O paciente vai chegar normalmente chocado, desidratado, com uma série de distúrbios hidroeletrolíticos, edema de alças intestinais, pode ter na evolução síndrome compartimental abdominal, sepse, fístulas intestinais, abscessos intracavitários, e desafios também do cuidado da enfermagem. Então, o papel do intensivista é reverter a tríade letal. Hipotermia, né? O que é importante lembrar é que a hipotermia ela é melhor prevenida do que revertida, né? E ela está relacionada com piora da coagulopatia, né? Piora da acidose metabólica, arritmias cardíacas e distúrbios hidroeletrolíticos, né? Como que ela age, a hipotermia? Ela impede a agregação plaquetária porque diminui a produção de tromboxânia 2. E desregula também as enzimas e fatores de coagulação, piora a coagulopatia. 3 estratégias principais para prevenir e tratar a hipotermia, né? Que é o reaquecimento externo passivo, né? Às vezes o paciente fica muito exposto ao ambiente, então tem que tirar as roupas molhadas, usar cobertores quentes, aumento da temperatura do ambiente, principalmente no departamento de emergência ali, fazer o reaquecimento externo ativo, né? Com dispositivos de aquecimento de ar, e o reaquecimento interno ativo, né? De administração de fluidos aquecidos, sangues e derivados, e O2 umidificado e aquecido. Em relação à acidose metabólica, o tratamento da acidose metabólica é basicamente fazer a correção do choque hemorrágico através da transfusão dos hemocomponentes, né? É importante lembrar que sinais vitais são indicadores pobres, né, para monitorar a perfusão tecidual, e que o nível de lactato e o base excess são os parâmetros mais confiáveis, né, que vale a pena ser considerados. Importante lembrar que o clearance do lactato, desde a admissão em 24 horas, se correlaciona com menor mortalidade dos pacientes e não há evidências do uso de bicarbonato. Em relação à hipotensão permissiva, né, é definida como uma pressão arterial sistólica entre 80 e 90 ou uma PAM entre 50 e 65 milímetros de mercúrio. Quais são os benefícios, né? Ela diminui a incidência da coagulopatia dilucional. Então, não tendo uma meta de pressão, você realiza menos quantidade de cristalóide nos pacientes, né? E diminui a coagulopatia dilucional. Existe também outra, que é mais teórico do que comprovado, que a hipotensão permissiva evita que os coágulos se desfaçam quando a pressão intravascular aumenta, né? Então, uma pressão mais baixa, o paciente ia sangrar mais, mas é mais hipotético do que comprovado isso. E é sempre importante lembrar, né, de não realizar hipotensão permissiva em pacientes com uma lesão cerebral concomitante, né, em TCE grave. Então, a respeito da coagulopatia do paciente vítima de trauma, né, são 2 principais motivos. Existe a coagulopatia traumática aguda dilucional e a coagulopatia traumática aguda não dilucional. A dilucional é causada pela ressuscitação dilucional
devido à grande quantidade de infusão de cristalóide nos pacientes, então faz uma hemodiluição, né? E a coagulopatia traumática aguda não dilucional afeta 1/3 dos pacientes vítimas de trauma, que é através da ativação da via da proteína C. Então, inibe os fatores 5 e o fator 8, aumentando a fibrinólise. Então, em relação à terapia de fluidos, né? A TLS das versões antigas, eles falavam para fazer 1 a 2 litros de cristalóide, né? E daí, se o paciente não respondesse, tinha que iniciar a transfusão, né? E essas eram as imagens que a gente tinha antigamente, né? Os pacientes recebendo uma quantidade absurda de cristalóides, né? Então, teve uma mudança muito importante no paradigma dos pacientes, né? E deve ser feito fluido, né? Mas sempre indicado através de parâmetros hemodinâmicos, né? De responsividade ao volume. Então, como, por exemplo, o volume sistólico, ecografia de cava, né? E sempre tem que ser guiada por objetivos de perfusão, né? Por exemplo, lactato. Quais são os riscos da terapia em excesso com fluidos, né? Acidose metabólica hiperclorêmica, quando é feito com solução fisiológica 0,9%, né? Então, sempre é preferível usar Ringer lactato. A coagulopatia dilucional, né? Pacientes podem ficar hipoxêmicos, né? Pode desenvolver SARA, né? Pode ter atraso do fechamento da parede abdominal, porque muitos fluidos fazem edema de alça. Pode desenvolver síndrome compartimental abdominal, aumento de mortalidade. Então, a transfusão é o tratamento ideal, né, para o choque hemorrágico. Transfusão maciça é definida como pacientes que recebem mais que 10 concentrados de hemácia. E quais são os benefícios dos protocolos de transfusão maciça, né? Eles agilizam e sistematizam a entrega de hemoderivados, ficam mais organizados, né? Reduzem o uso de cristalóide. A proporção tem que ser de 1 concentrado de hemácias para a mesma proporção de plasma e plaquetas, né? Porque na guerra do Afeganistão mostrado que soldados que recebiam essa proporção tinham mais sobrevida, né? Que os que recebiam somente concentrados de massa. O objetivo na terapia intensiva é manter o HB entre 7 e 9, um RNI menor que 2 e plaquetas maior que 50 mil, ou 100 mil se for pacientes neurocríticos, né? E assim, idealmente, né, um conceito mais novo, que a transfusão tem que ser guiada por tromboelastografia, né? Só que é pouco disponível. Esse daqui é mais usado lá na emergência, né? O ABC score. Se o paciente possui 2 desses 4 critérios aqui, ele já pode ser iniciado o protocolo de transfusão maciça, né? Uma pressão arterial sistólica menor ou igual a 90, uma frequência cardíaca maior ou igual a 120, teste positivo, ou uma lesão penetrante em tronco, né? Tórax e abdômen. É sempre fundamental, né, nos pacientes de terapia intensiva serem reavaliados, tentando encontrar lesões que passaram desapercebidas no departamento de emergência, né? Então, sempre realizar exames de imagem de pacientes estáveis, né? E avaliação das especialidades, né? Para lesões medulares, vasculares ou fraturas. Então, quais são as conclusões, né? O Damage Control Resuscitation, né? É o melhor tratamento para pacientes vítimas de hemorragia severa. A ressuscitação hemostática com transfusão para 1 deve ser realizado o mais rápido possível. Deve ser realizada hipotensão permissiva, infusão mínima de cristalóide, reverter a hipotermia e a acidose metabólica e utilizar os adjuvantes hemostáticos como o ácido tranexâmico. Obrigado. Esse quadro aqui, ele é super bom. Então, de que os tempos, né, os tempos ideais de meta que a gente tem é isso daqui, que é o paciente sofreu a injúria, em até 20 minutos ele deveria estar no hospital. Você falou bem dessa estratégia, né? Durante muitos anos, a estratégia europeia foi de fazer todos os procedimentos iniciais no local do acidente. E isso foi extremamente criticado durante muitos anos, principalmente pelos americanos, porque o melhor fluido, segundo eles, sempre foi a gasolina, acelera e vai para o hospital. E não fazer sangue, soro no pré-hospitalar. Então, isso entraram grandes casos icônicos, como no resgate do Ayrton Senna e principalmente da princesa Diana.
né? Esse é o grande debate e que se julga e se coloca, sim, e se condenam eles pela morte dela, inclusive, por se ela tivesse sido levada ao hospital, teria tido muito mais chances de ter sobrevivido por conta da estrutura. Muito fácil tacar pedra depois que você já estudou isso por 20 anos, você tem um gabarito na mão e aí você crucifica, é bem legal. Muito mais simples. Hoje, a estratégia europeia também já está em relação a levar mais rápido para um centro de trauma. Inclusive, esse é, acho que a recomendação número 1, se eu não me engano, 1 ou 2, do Guideline Europeu do Manejo do Sangramento, do Trauma e da Coagulopatia, que tem a sua atualização em 2019. Tá? Então, eles também já colocam isso e já vêm aí com esse olhar. Então, você pode levar para o hospital, a sala de emergência ela não deve demorar mais do que 30 minutos, e aqui, essa estratégia da hipotensão permissiva, ela já vem desde o pré-hospitalar. Teoricamente, no intra-hospitalar, você tem um alvo de uma pressão arterial sistólica menor do que 90. Para você olhar isso no pré-hospitalar, seria até você ter, no máximo, um pulso radial palpável, né, que é a pressão arterial de 90. Então, é isso que a gente deve buscar e não mais do que isso, desde que o doente não tenha trauma de crânio. Se o doente tiver trauma de crânio, essa estratégia é proibitiva, porque você vai levar mais sequela por causa da hipotensão, hipoxemia e baixo fluxo cerebral, tá? Então, a gente não pode. O ácido tranexâmico, em muitos lugares, e dependendo, às vezes, até do tempo, ele já tem sido feito em alguns lugares no pré-hospitalar, principalmente locais de maior distância, tá? E você vê aqui, ó, que aqui o doente vai para o centro cirúrgico e aqui você continua com a hipotensão permissiva, até que o cirurgião fale para o anestesista, parou de sangrar. Ele controlou o sangramento. E muitas das vezes ele vai ter controlado o sangramento pinçando o vaso. E vai ficar lá pinçado, ou ele amarrou com fita cardíaca e fez lá. Quantos doentes a gente já não viu, inclusive, que veio com a cava ligada? Não posso operar. Quero que tinha. Liga a cava. Inúmeros. Depois vai fazendo circulação no lateral, o edema e o retorno venoso do membro inferior. Né? Abaixo das renais, isso vai muito bem. O problema de ligar a cava acima das renais, né? E você ter, mas até doentes com ligadura de cava acima das renais, a gente já recebeu. Então, esse é um controle emergencial. Essa primeira cirurgia vai ser feita exatamente isso. Amarra o intestino, porque é o controle da contaminação e o controle do sangramento. Peritoneostomia e vai para a UTI, tá? E o que é mais importante, que aqui, durante muitos anos, esse conceito de controle de dano, ele ficou como sendo que isso era uma coisa do cirurgião, isso aqui era dele. Não tem nada a ver com isso. Certo? Ele que opera, ele que faz e eu não tenho nada a ver com isso. E essa mudança de ter a estratégia de controle de dano trouxe muito benefício para os doentes, porque deixou de ser simplesmente uma cirurgia de controle de dano que começou, vamos dizer assim, dentro da cirurgia geral, de ter esse conceito de fazer tudo mais abreviado, mas passou-se para uma estratégia como um todo, que é o que você colocou. Começa no pré-hospitalar e vai até o doente ter estabilizado e fechado a barriga. Que ele vai começar no pré-hospitalar, indo rápido para um centro de trauma, cuidando com a PA, usando pouco cristalóide, e, eventualmente, fazer o ácido tranexâmico. O doente, quando chega ali no PS, na sala de emergência, inúmeros aqui do hospital, inclusive, às vezes ele nem para. Se o pré-hospitalar comunicou e tem alguma coisa, ou para ali 5 minutinhos, tá tudo sangrando aqueles balhados, tá direto para o centro cirúrgico. Não tem enrolação, não vai resolver a sala de emergência. Eles levam direto para o centro cirúrgico. E lá, abre a barriga, faz o que tem que fazer, já começa a transfundir, faz o transamin, tem o controle da hemorragia, essa PA pode subir, empacota e sobe, e vai para a UTI. Esse doente, ele parou o seu atendimento inicial no C, que tinha um choque hemorrágico. Quem é que fez o DIU? Por isso que aqui está colocado, que quando o doente chegar na UTI, a gente tem que ver as lesões desapercebidas. Vocês já tiveram a oportunidade de ver. Desliga a sedação e acontece com o paciente? Não mexe as pernas. Oh, sim, ele foi embaleado. E o choque hemorrágico, em algum lugar a TLS disse que o ABCD precisa ser feito em estado de emergência? Não. Ele precisa ser feito. E se você tem uma lesão que ameaça a vida, que é o choque hemorrágico, você não tem que tratar na hora? Vai tratar na hora, que é o que eles fazem. Trata na hora, e aí? Cara, tá super instável, tá fazendo 1000 tomografias?
nenhuma condição. Então, o doente vai para UTI, e essa é a nossa função. E a gente come bola se a gente não fizer. Então, além disso, às vezes a gente termina o exame primário e que dirá o exame secundário, alergias, história. Não, vamos operar. Não, calma, não sei se ele tem alergia de pirona. Sim, 2 minutos depois ele morreu. Que nem a gente tem lá o outro paciente que era um PAF, um tórax transfixante, fez lesão de átrio e ventrículo direito. Dá para ficar ciscando? De jeito nenhum. Então, a gente precisa entender que se a gente não fizer parte dessa estratégia, não adianta eles irem fazer uma cirurgia abreviada, cuidar de tudo, e o pré-hospitalar ter colocado 5 litros de soro e chegar na UTI e botar mais 10. Vai dar errado. Né? Então, é muito importante de que isso seja feito com uma estratégia em equipe multidisciplinar e várias especialidades da medicina, desde o pré-hospitalar, né? Médicos da emergência, do resgate pré-hospitalar, do cirurgião, do intensivista, do anestesista. Além disso, você precisa, né, de enfermagem treinada, da agência transfusional, dos exames laboratoriais rápidos para esse paciente. Essas são as nossas metas. Né? E se você não tiver uma agência transfusional parceira, que você não tenha sangue, acabou. O doente vai vira água, isso. Então, você precisa disso também. Colocou todas as metas, das exposições, e lembrar que quando um doente desse chega, a gente não vai olhar para o HB dele para indicar ou não transfusão. O HB, ele demora para cair. E se inicialmente ele estiver baixo, saia correndo, porque o choque é muito pior do que você imaginava. Contanto que aqui, nenhuma vez, alguma vez estava escrito que você vai startar protocolo de transfusão maciça quando o HB é baixo. Muito simples, hemoglobina. Né? Alteração de coagulograma, para nós, aqui é um pouco mais complicado, porque a gente demora, a gente ainda tem trombelastometria, mas lá o que diz? Doente com acidose, base excesso mais negativo do que menos 15, ou menos 10 em alguns outras fontes. Então, tudo isso é muito importante que a gente veja, que são variáveis que alteram precocemente. Não adianta a gente ficar esperando outras coisas. Então, aqui a gente em nenhum momento diz isso. Espere hemoglobina, veja isso. Isso não está escrito. Você tem as metas depois. Depois, quando o doente chega para a gente, ele já começou o protocolo de transfusão maciça, ele fez a cirurgia de controle de dano, ele teve a ressuscitação inicial. Aí a gente vai ver os exames e às vezes ele chega na UTI e diz, olha, o cara ainda está muito chocado, você já vai pedindo sangue. Ou senão, você vai esperar os exames para ver o que você vai colocar dentro do momento. Lembrar do crio precipitado, que é bastante importante, de dosar o fibrinogênio desses doentes, porque a coagulopatia aguda do trauma, sua fisiopatologia de base é o consumo do fibrinogênio, então se você não dosar, você não vai ver que está baixo, e isso não vai alterar o coágulo da minha, né? As plaquetas, às vezes, podem estar no número normal, mas não necessariamente elas vão estar funcionantes. Lembrem que a acidose e a hipotermia, elas são muito prejudiciais para a coagulopatia, você já tem todo um motivo para o doente ter lesão, a temperatura já não está boa, o doente perdeu um monte de sangue e você ainda come bola com acidose. Na acidose, nem droga causativa funciona. Né? Quando você começa a corrigir a acidose de um doente, ele muda seu destino. Né? Então, é o doente que acaba tendo que pesar a mão na ventilação mecânica quando chega. Então, esse doente chega na UTI, não adianta botar 16 de frequência respiratória. Não precisa ter gasometria para saber que o cara tem um BIC baixo, um base excesso. Ele vai ter acidose, vai estar carregado de 7,1, às vezes 7,0, tem que pesar, não, vai botar 28, 30, 34. E daí o doente fica despiando, vocês vão lá e aprofunda a sedação. Nossa, eu associei o midazolam com fentanil aí. E desculpa, o midazolam com propofol. Não tem sentido algum, né? Associar duas drogas na mesma fonte, e aí a culpa é do doente, tá entendendo? A culpa é nossa que não entende o doente que está acidótico. E ele vai querer compensar o pH, ele só vai parar de ter algo respiratório se ele tiver morte cefálica para você fizer bloqueador. Senão ele vai continuar tendo drive no ventilador. E você vai ter que dar uma hiperventilada para ele compensar enquanto você termina de fazer as transfusões. E daí você vai serendo os exames aqui, gasto tem que ter cada 4 horas. Os exames você tem que ter direto. E aí você vai fazendo e depois você vai voltando, né? Essa frequência respiratória do ventilador, porque ficar hiperventilando também não é saudável. Mas é o que a gente precisa do doente, que deixar o doente pH de 7,0, rapidamente ele vai morrer. Né? E vai piorar mais ainda com a coagulopatia, são das drogas vasoativas, e você não vai conseguir ressuscitar. Tá? E aí, nossa função quando esse doente chega na UTI, a gente tem ali suas 48 horas, às vezes um pouco mais, para deixar o doente alinhado, para que a gente possa
propiciar um metabólico adequado para o doente ir para o centro cirúrgico e daí fazer os seus reparos definitivos. Que não adianta, vai fazer uma anastomose com BIC de 10, vai perder a essência. Vai dar errado, não há dúvidas em relação a isso. Só que se a gente não otimizar o doente direito, não adianta a cirurgia geral operar lindamente, porque eu não entreguei um doente bem para ele. Aí vai dizer fistula ó, que eu não curaram direito. Não, a gente não fez a nossa. Esse doente tem que estar metabolicamente controlado, minimamente adequado, para que ele possa ter seu reparo definitivo das lesões. Às vezes é um doente que está tão grave que ele ainda não ressuscitou muito bem, só que ele desce o centro cirúrgico, às vezes lava de novo o abdômen, revê se não tem nenhuma outra lesão, fica em peritoneostomia e volta para a gente. Às vezes ele ainda não compensou, se você tem grande quantidade de coágulos intraabdominais, por exemplo, isso perpetua o consumo dos fatores de coagulação. Então, às vezes, só de lavar isso já melhora bastante. Então, a gente tem que entregar um doente que metabolicamente tem que estar controlado para fazer uma cirurgia que vai minimamente ter chance de dar certo, né? E se a gente fizer muito cristalóide, vai ter muito edema de alça, vai ter muito edema de parede, retarda muito o fechamento da peritoneostomia. Os doentes acabavam, a gente via isso aqui, inclusive em 2012, 13, doentes com 15 litros. O que fazia? 100% dos doentes eram traqueostomizados. A gente não tomava ninguém. Claro, tudo congela, né? Com as mudanças e a ressuscitação, hoje tem inúmeros doentes. Hoje a gente estudou, inclusive, inúmeros doentes graves, complexos, e que a gente consegue, sim, de uma maneira adequada, evoluir. É claro que tem doentes que têm lesões de base muito graves, né? E mesmo assim consegue ser levado. Só que se a gente não entender que isso é uma estratégia em conjunto, que isso aqui não é só do cirurgião, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Todo mundo tem que estar alinhado, desde o começo de falar, para tornar isso viável e para que isso tenha benefício para o doente. Perguntas. Entendeu, Lucas, a questão do tempo? Não tem. Porque se o cara está sangrando e você sobe a pressão, a teoria de que isso vai fazer com que você vai perder muito mais sangue, né? Porque a pressão está mais alta. E os trabalhos mostraram que esse nível de pressão sistólica, em torno de 80 a 90, uma PAM de 50, eles não aumentaram as disfunções orgânicas. Não fez com que, por exemplo, os doentes dialisassem mais com as de perfusão, que é uma questão transitória. Não aumentou nem mortalidade, mas também não aumenta morbidade, segundo os trabalhos que a gente tem até hoje. Eu tenho uma pergunta. De drogas vasoativas nesses pacientes. Qual que é o momento certo de passar um acesso central, iniciar a droga vasoativa? Eu acho assim, ó, esses doentes, eles precisam ter este alvo de PAM. Enquanto você, vamos supor, se você já conseguiu controlar seu foco de hemorragia, não há dúvida de que neste momento o doente está hipotenso, porque ele está hipovolêmico. E que o tratamento dele é receber volume. Mas não é porque é hipovolemia que você não vai colocar droga vasoativa para sustentar essa pressão até que você termine sua reposição volêmica. Então, sim, esses doentes precisam associar droga vasoativa no momento, com o foco que você tem. Por exemplo, eu ainda não controlei o foco da hemorragia, o cara está sangrando, mas a PA está lá embaixo, você está dando volume e está operando. Esse doente vai receber droga vasoativa. A primeira opção, noradrenalina, sem o menor problema. Não tem nora, pode fazer adrena em bomba? Sim, zero problema. Fizemos isso aqui, o HT, por 20 anos. A nora era bem mais cara, não tinha, e a gente usou, né? A Mari também na época, depois veio, zero problema. Não estamos falando do idoso, que aumenta muito o consumo de O2, mas até esses a gente usava. Bem tranquilo, zero problema. A gente dava adrena, 12 ampolas. Sim! E depois, né, a nora veio barateando, então, veja, verdade, dava muita diferença, né? Então, a gente deixava a nora só para o choque séptico em pacientes mais idosos por causa do miocárdio, porque a adrena, ela tem um componente, né, de aumento de consumo, né, de O2 pelo miocárdio, mas ia muito bem. Se você já chegou com nora muito alta, vai associar a vasopressina da mesma maneira. A vasopressina é um vasoconstritor restrito, né, mas que vai te ajudar nesse momento, enquanto você vai terminando a reposição volêmica. Quando você chegar e você terminou e que você tenha certeza de que a volemia desse doente está ok, muitas vezes eles perpetuam o uso da droga vasoativa porque ele começa mais na resposta inflamatória do trauma e daí ele começa a vasodilatar e a inflamar por conta do trauma. Então, normalmente eles perpetuam uma dosezinha baixa nesses momentos por conta disso. Mas se não, é bem nítido. Você bota o volume
A PA do doente sobe, às vezes fica até muito alto e a gente fica com receio. Tá? Mas você vai iniciar a droga vasoativa. Tinha alguns artigos que colocavam, não gosto de droga vasoativa porque o choque é hipovolêmico. Sim, hipovolêmico. Não vou deixar perpetuar com uma PAM baixa demais, vai causar mais disfunção e você vai usar droga vasoativa nesse inteiro. Os artigos que eu vi falavam que o objetivo da droga vasoativa era só para evitar o cristalóide mesmo. Isso, porque você está fazendo sangue enquanto isso. Você não vai deixar uma PAM baixa demais, né? Que nem ele não controlou o foco, tua meta é PAM de 50. Tua PAM está 40 e você está fazendo sangue, tem que botar um pouco de droga. Para não fazer o cristalóide. Isso, porque senão você começa a atacar um monte de coisa. E às vezes você já está com sangue em todos os acessos, né? Isso vai demorar uns minutos ali. Então, deixar essa hipoperfusão dessa PA mais baixa, que você está indo fazer droga, isso leva mais disfunção. Mais diálise, mais insuficiência renal, por consequência, mais infecção, maior tempo de internamento e mortalidade também. E se o doente está muito ruim, não há problema nenhum, bota a nora no acesso periférico e depois passa para o central. Não há problema. É um problema você deixar essa droga no central, sim. Mas num primeiro momento, se fazer isso, não tem zero. Bem tranquilo. Então, umas 2 horinhas ali. Até porque, às vezes, você tem o cara tá sangrando. Por tudo, ele tá morrendo porque ele tá sangrando, você não vai parar. Ah, não, eu vou deixar de controlar o foco da hemorragia porque agora eu vou passar na acesso central. Tudo bem, aqui é um hospital que tem anestesista, tem um residente, tem cirurgião, tem outro cirurgião, você tem mais mãos, vamos dizer assim, que muitas vezes, enquanto o cirurgião está fazendo alguma coisa, né, tem um anestesista que está entubando, manejando droga, às vezes vem mais, a terceira, a quarta pessoa que já vai passando na acesso central. Mas se você não tem essa realidade, você coloca no periférico ali, inicia, e depois você passa o acesso. Quanto antes daí você puder, mas tem que priorizar o controle do dano, da contaminação e sangramento. É igual com sua PAM, na hora que der. Que mais? É que a gente, quando tá na UTI, a gente recebe esse bonitinho, né? A gente acha, isso, não tem aquilo. Vai lá no PS para ver o quanto é difícil, né? Você saber o doente. Não vem com rótulo, sangrei 2 mil. É difícil. A gente pega isso assim no começo, eles ainda não descompensaram, a gente ter esse filho. É muito complicado, né? É um ambiente muito mais descontrolado. Às vezes tem doente tá quietinho e tem alguém gritando, aí chega a ambulância, da enfermeira quer que você dê a alta. Então, é bem mais complicado, é um cenário bem mais descontrolado. Né? Bem mais.